Jiao Simone, meu nome é Simone, eu sou brasileira, sou casada, tenho 2 filhos e atualmente eu estou morando em Xangai, na China. Então, na verdade, em setembro de 2015, meu marido recebeu uma proposta da empresa, ficar por 3 anos na China, e foi uma proposta bastante interessante, então nós decidimos aceitar. Nós fomos para lá em outubro para conhecer Xangai, ver onde que a gente ia morar, enfim. E foi, assim, para mim, no começo foi bastante desesperador, né? Você fica, meu Deus, como é que eu vou largar o Brasil? Eu nunca tinha morado fora. Quando nós voltamos, a empresa patrocinou um curso intercultural para que a gente conhecesse um pouquinho mais sobre a cultura chinesa, sobre o país. E nesse curso, a pessoa que estava ministrando, ela me deu a dica do Pula Muralha. Conheci, achei a forma como a Cici falava, lúdica, enfim, eu gostei, teve uma empatia ali. Eu fechei o curso em dezembro, dezembro de 2015, mas eu já dia 6 de janeiro de 2016 a gente já estava viajando para lá. Então eu cheguei na China sem conhecer nada da língua, né? Absolutamente nada, e conhecendo muito pouquinho da cultura. A minha chegada foi muito mais agradável, eu me senti muito mais em casa do que eu realmente imaginava que ia acontecer. Já vai fazer quase 2 anos que nós estamos lá. A minha adaptação na China foi muito melhor do que eu imaginava. Eu aprendi a viver de uma forma diferente. Como muitas brasileiras que vão para lá, vão acompanhando seus maridos e assim, muitas deixam toda a sua vida profissional, o seu dia a dia aqui no Brasil, como aconteceu comigo. Então eu tenho uma vida profissional aqui, eu trabalho, eu deixei tudo isso para acompanhar meu marido e tentar fazer com que a permanência dele lá durante esses 3 anos também fosse um pouquinho mais leve. Então eu me dediquei a estudar, me aperfeiçoar no inglês e vou estudar mandarim. Então eu resolvi montar o blog porque a gente percebe que há uma curiosidade muito grande dos brasileiros de saber sobre a China. Porque a gente não tem informação. Mesmo quando você está na escola, época da escola, a gente aprende um pouquinho sobre o Japão, mas sobre o Oriente a gente não aprende nada, e sobre a China especialmente. Quer dizer, você não tem nenhuma noção do que como que é o país, a cultura, enfim. Assim que eu cheguei, eu conheci alguns brasileiros, algumas brasileiras, e eu percebi, a impressão que eu tinha é que eu estava meio fora da curva. Então, uma mulher da minha idade, 52 anos, com filhos já adultos, deixando toda a vida aqui, que já tem uma vida formada, para viver num outro país, ao passo que as outras brasileiras eram geralmente mais jovens, da faixa de 30 a 40 anos, com filhos pequenos ou filhos adolescentes. Já ligado ao blog, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre o perfil das mulheres brasileiras na China. E teve uma repercussão super legal, eu tive quase 400 respostas. Uma das perguntas era: o que você mais sente falta no Brasil? Então você percebe que mais de 50% é família e amigos, né? Aí em segundo lugar ficaria comida. E a pergunta ao contrário: o que você mais aprecia na China? Por incrível que pareça, 78% das respostas foi segurança. Aí depois em segundo lugar foi cultura. E em terceiro lugar foi amabilidade dos chineses. Quer dizer, quando você vai falar, eu moro na China, mas os chineses são meio frios, né? São meio secos. E não, é exatamente o oposto. Eu acho que eles são muito parecidos conosco, assim, de servir, querer sempre te ajudar de alguma forma. É uma língua que, assim, por incrível que pareça, eu acho, por exemplo, a parte gramatical fácil. Então ela não tem tempo verbal, ela não tem artigo, ela não tem gênero. Então é uma língua que, ao meu ver, gramaticalmente ela não é difícil. Ela é difícil porque ela trabalha com tons. Nós não temos. Você estuda português, você estuda inglês, francês, espanhol. Não existe os tons como existe no mandarim. Então, com isso, faz com que você tenha que desenvolver uma habilidade diferente. Quer dizer, não é apenas você conhecer a estrutura da frase e saber as palavras e falar. Você tem que lembrar cada palavrinha qual é o tom correto, porque senão eles não te entendem. Eu acho que a Cici teve um papel muito importante
para eu gostar da língua, porque a forma como ela dá a aula é uma forma muito lúdica, muito criativa. Eu faço também com uma professora chinesa lá em Xangai. Mas uma coisa é você aprender uma língua pelo inglês, porque lá eu aprendo o mandarim com o inglês, né? Então ela vai falando inglês. Outra coisa é eu aprender com a Cici, que eu aprendo através do português. Então fica muito mais claro para mim as explicações, os detalhes. Eu saio na rua, eu tenho que comprar um pão. Você põe em prática aquilo que você aprendeu. E é interessante quando você sente que eles entenderam e eles te respondem. Ou então eles respondem e você leva um tempinho para processar, mas você consegue entender aquilo. Então, isso é legal. O meu marido, por outro lado, ele trabalha em empresa multinacional, né, uma empresa americana, e mesmo os chineses que trabalham com ele passam o dia inteiro falando inglês. Os estrangeiros que trabalham, você percebe que eles apenas falam inglês. Eles até têm, a empresa patrocina um curso de mandarim, mas eles não têm tempo. E aí é legal, porque às vezes a gente vai para alguma cidade no interior da China, e aconteceu já algumas vezes da gente entrar no táxi, e eles são curiosos, né? Os chineses são curiosos, eles querem saber de onde você é e tal. E aí o taxista me perguntar de onde eu era, eu respondo em chinês, aí ele fala, Brasil é uma terra do futebol, tal, eu entender, responder para ele, e meu marido fica assim, olhando para mim e fala assim, você tá falando com o taxista? Eles olham para você, eles sabem que você é estrangeiro, que você não é chinês, né? É diferente de qualquer outro lugar do mundo. Se você vai para a Europa, eles não sabem se você é alemão, se você é francês, se você é italiano, mas na China eles sabem que você não é chinês. E muitas vezes eu tento falar em chinês, fazer uma pergunta, onde é o banheiro? E a primeira reação deles é fazer assim, né? Bu, 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 bu. Quer dizer, não, eles acham que você não está falando em chinês. E aí você tenta uma segunda, uma terceira vez, e aí eles percebem que você tá tentando se comunicar, eles te corrigem em termos do tom e ficam muito felizes, né? Por você estar tentando falar a língua deles. O tom, pra gente, é um desafio. Tava no avião e aí a aeromoça veio perguntar, né, o que queria para comer e eu falei, eu vou falar em chinês. Então eu falei mi fan, né, mi fan, que é arroz cozido. Aí ela respondeu, I don't have meat, eu não tenho carne. Aí eu peguei e falei, rice, né, arroz, falei em inglês, rice. Aí ela falou, oh, mi fan. Aí ela me corrigiu no tom. Você tenta, e aí eles te corrigem e falam como que é o correto. Os chineses, eles têm uma curiosidade natural. Eles sempre foram um povo muito fechado, então agora eles estão descobrindo os estrangeiros. Eles têm uma curiosidade muito grande em saber da onde você é, o que você come. É comum eu chegar do supermercado, entrar no meu prédio e o porteiro olhar para dentro da minha sacola querendo saber o que eu comprei. Então isso é legal, eles têm uma curiosidade muito grande em descobrir outras culturas. É do Brasil. O Brasil, eles assimilam com o futebol automaticamente, né? Eles não sabem, você é brasileiro, o que você come? Você come arroz no Brasil? Olha, a China é surpreendente. Eu moro em Xangai. Então, Xangai, ela é uma cidade que, ao meu ver, está 10 anos à frente de São Paulo. Segurança, limpeza, os jardins são maravilhosos. Transporte público, você tem todos os restaurantes internacionais, restaurantes excelentes, você tem grandes redes de supermercados, você tem Carrefour, você tem uma rede que se chama Metro, que é uma rede enorme de supermercado. Então as pessoas vão para a China achando que, sabe, vai comer inseto, vai ver cachorro morto na rua, esse tipo de coisa. Não é. A China está muito à frente em termos de desenvolvimento, em termos de tecnologia, do que o Brasil. Infelizmente é duro falar isso, mas para nós, mas é a realidade. Quando eu voltar, que eu acredito que daqui uns 8 meses, um ano, ainda não sei, mas quando eu voltar eu vou continuar estudando. Primeiro porque eu gostei da língua. Ela é desafiadora, é uma língua que faz você estar trabalhando a tua mente, o teu cérebro de uma forma diferente de outras línguas. Então é meio que como você fazer uma ginástica, sabe? Você
acha um esporte ou acha um tipo de exercício que você gosta, eu acho que o mandarim foi mais ou menos isso pra mim. Eu tinha medo de ficar sozinha. É gozado, né? Você vai pra um país onde tem quase 2 bilhões de pessoas e você tem medo de ficar sozinha. É estranho, mas é verdade. E não, quer dizer, na verdade não é assim. Primeiro porque tem muitos brasileiros lá. Isso é uma coisa que te chama atenção, a quantidade de brasileiros que estão lá, de todos os tipos de classes sociais, gente que está por empresa, gente que está por conta própria. Você percebe que você não está sozinho, você percebe que todos os medos, os receios que você tem, todas as pessoas têm. Todas as fases, aquela fase primeiro de achar tudo lindo, depois aquela fase de que tudo te incomoda, todos passam também. O medo, né, a ansiedade pelo futuro, né, pelo que você vai passar, ela é muito pior do que realmente na realidade ali do teu dia a dia. Quando eu optei por fazer o Pula Muralha, assim, no primeiro vídeo que eu assisti e tal, eu gostei do jeito da Cici. Eu adoro essa sala que eu tô. Eu não acredito que eu estou aqui. Eu adoro isso, eu acho lindo. Se eu contar, gente, vocês não vão... Tem uma das aulas que a Cici canta. Então, eu comecei a cantar também. Eu aprendia, decorava e aí eu cantava. E aí meu marido chegava em casa e eu tava cantando. Então isso, a gente não tem noção de como isso é importante. Quer dizer, eu me peguei cantando na China, coisa que eu não faço aqui no Brasil. Cantar em casa quando você tá cozinhando e eu tava fazendo isso na China. Então ela termina sendo uma companhia pra mim. E o bom que eu considero de fazer aula pela internet é que eu faço meu tempo. Porque hoje eu tenho disponibilidade de manhã, eu estudo de manhã. Amanhã eu tenho a tarde disponível, eu estudo à tarde. Então, isso, eu acho que o curso do Pula Muralha pela internet facilita muito a vida. Fifi! Cheguei! Eu amo essa moça. Simone, você concluiu o curso da HSK1, então esse é seu certificado. O cantinho! Caixa mágica. Caixa mágica. Chinês, conhece? Sim, eu já vi na aula. E um cartão postal que eu escrevi uma mensagem pra você. Ai, muito obrigada. Foi um prazer imenso, imenso. Obrigada a você. Você não imagina, assim, é estranho para quem não conhece, mas o quão importante para mim foi estar aprendendo a língua com você lá na China. Eu falei que muitas tardes você passa a ser minha companhia. Sim, é muito emocionada. Falando, nossa, eu tô acompanhando sua vida. Sim, com certeza. Eu quero tirar uma foto, tá, Lucas? Pode sair.